pessoal, sejam bem-vindos ao 5º episódio do podcast da ALT Consultoria. E hoje eu estou aqui com 3 convidados especiais, onde nós vamos estar tratando sobre gestão de projetos na construção civil. Deixa eu apresentar para vocês os meus convidados de hoje. Vamos lá. Primeiro, a Thaís Craveiro, engenheira civil, formada pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com especialização em plataforma BIM e MBA em gestão de projetos, com experiência em grandes construtoras e incorporadoras. Hoje atua na coordenação de equipes de projetos na construtora Equilíbrio, com atuação em empreendimentos de diferentes portes ao longo da sua trajetória e foco em inovação, padronização, melhoria contínua e implementação de processos BIM na engenharia. Muito obrigada, Thaís, pela sua presença. Muito feliz de você ter aceitado o convite. Digo mesmo, Gi. Obrigada. Hoje eu também estou aqui com o Vitor Saito, que é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Paraná, com pós-graduação em análise ambiental, também pela Universidade Federal do Paraná. Iniciou sua carreira no técnico em edificações pela UTFPR e construiu uma trajetória sólida na construção civil, passando por escritórios de arquitetura, construtoras e incorporadoras. Hoje atua como gerente de projetos na Dimas Construções, em Florianópolis, com foco em coordenação de projetos, compatibilização BIM e gestão de equipes multidisciplinares. Vitor, obrigada. É um prazer ter você aqui também. Imagina, eu que agradeço, Gia. Obrigado, é uma honra participar desse podcast contigo. E a minha última convidada, mas não menos importante, a Didier Arancibia. Ela é arquiteta e urbanista, graduada pela PUC Paraná, possui certificação PMP do PMI e especialista em gerenciamento de obras pela UTFPR. Tem mais de 18 anos de experiência em gerenciamento de projetos em diversos mercados, aplicando as metodologias de gestão de projetos e as melhores práticas de liderança e de engenharia de valor. Entre os principais resultados obtidos durante a sua gestão, destaca-se a implementação de processos e indicadores para incorporadoras do mercado de luxo em Curitiba e a liderança de projetos na implementação BIM, que integrou as diferentes etapas de projetos e equipes do processo construtivo, gerando mais qualidade nas entregas, eficiência e rentabilidade para os empreendimentos imobiliários da construção civil. Didi, muito obrigada pela tua presença. Realmente é um prazer ter uma equipe aqui, né? Participantes de tanto gabarito, assim, pessoas com experiência que contribuem tanto para o mercado. Obrigada, Gi, pelo convite. Legal, e hoje a gente está aqui para falar dos desafios, né, da realidade nas construtoras, nas incorporadoras, quando a gente fala de gestão de projetos. Então, vou começar aí com a pergunta, né? Qual é o seu principal desafio no dia a dia? Thaís, por favor, pode contar pra gente no seu dia a dia aí, qual é o principal desafio? Bom, trazendo a parte de gestão, né, como um todo, eu acho que é a integração de todos os setores, disciplinas e junto com a obra, né? Então, nós temos cronogramas, às vezes cronogramas bons, cronogramas curtos, temos atendimento das obras, lançamentos. Então, acho que a maior dificuldade hoje, o maior desafio, né? Não é uma dificuldade, porque a gente sempre trabalha muito para contornar, né, as coisas. Mas acho que o maior desafio são os cronogramas, né? Se funcionarem, encaixarem, a gente conseguir fazer essa gestão do todo. Legal. E acho que isso tem muito a ver com o cronograma de lançamento, né? Com certeza. Porque aí quem lança só está pensando no lançamento. E aí você tem que encaixar tudo isso nesse cronograma. Exatamente, porque para nós de projetos não termina no lançamento, né? Então só tem uma toda... etapa. Exatamente. Então a gente, a incorporadora, ela tem as datas, né? E depois dali do lançamento, existem os projetos para a obra. Então, a gente precisa sequenciar isso. E durante a obra também a gente trabalha bastante. Então, não para ali. O nosso trabalho, ele continua por um bom tempo. Quem lança está pensando só naquele imediato, né? Exatamente. Legal. E para você, Didi, hoje, dentro dos seus desafios aí, depois de bastante tempo de experiência na área, né? Qual é o seu principal desafio na gestão de projetos hoje? Embarcar todo mundo no mesmo navio, né? Eu acho que tem que ganhar uma sinergia. A equipe que está desenvolvendo um projeto, tanto a equipe que está contratando quanto as disciplinas, né, que são contratadas, os projetistas, né? A gente tem que largar um pouco o ego de cada um, né? E a gestão realmente de ter um foco comum, né? E o resultado do projeto, como vocês falaram, não é no lançamento, né? É depois da entrega da obra para entregar para o cliente final.
Então, quando a gente vê realmente o resultado do projeto, todas as fases deram certo, inclusive quando o cliente está recebendo. E me parece que, além do cronograma, tem a questão de comunicação também, né? E o poder gerenciar personalidades diversas com um foco comum. Acho que esse é um desafio bem grande também. Bacana, bacana. E para você, Vitor, qual é o principal desafio na gestão de projetos? Cara, atualmente, assim, acho que já é uma dor já de muito tempo a questão de contratações de equipe externa, de projetistas principalmente, assim. Acho que é uma dor que tem sido complicado, assim, de a gente achar projetistas que são adequados com a nossa realidade da empresa e o que a gente quer. Então, acho que achar projetistas que tenham bom atendimento, que entregam no prazo, que entregam com qualidade, né? Acho que é um desafio bem grande. E tem várias apresentações que vem os projetistas na empresa, manda recado no LinkedIn, deixa eu te apresentar, mas não funciona assim, né? Acho que a gente vai muito por indicação, né? A gente faz muito benchmark, assim, conversa com outras empresas, conversa com os colegas aí, com a Thaís já conversei algumas vezes, inclusive, sobre indicação de projetistas, assim, então acho que é um grande desafio a contratação de projetistas e também, acho que também, além disso, a gente saber o que a gente quer, né, como construtora, né? Então a gente ter um escopo de contratação bem adequado, que muitas vezes a gente não tem, então a gente acaba criando outras necessidades ao longo do desenvolvimento do projeto que não foi isso que foi contratado no início. Então, se a gente não organiza a casa, não sabe exatamente como contratar, é difícil a gente saber cobrar também depois. Então, acaba tendo problemas quantitativos, né, futuramente, né? Então, contratação de equipe externa acho que é um desafio bem grande atualmente. Legal. E contratação de equipe externa, isso tem a ver com o que a Gigi falou também, que é a questão da gestão de pessoas, né? Porque assim, seja interno, seja externo, você tem que gerenciar toda essa equipe, né? Então, e aí entram realmente os problemas com comunicação e tudo mais. Mas aproveitando esse gancho que você falou, né, da contratação, hoje, qual é a sua principal dificuldade na hora de contratar o projetista externo? Principalmente o atendimento, assim, de confiar que ao longo do desenvolvimento do projeto, que a gente fica ali amarrado com o projetista ali pelo menos uns 2 ou 3 anos, né? Então, mais ou menos ali basicamente até chegar à entrega do projeto executivo, a gente fica pelo menos amarrado com pelo menos 3 anos, e mais ali 3, 4, 5 anos de obra, você vai precisar dele também para os as-builts, né, e ajustes de projeto ao longo da execução da obra, que daí a gente começa também tem um bom atendimento no começo, daí depois peca um pouco no executivo, ou funciona bem até o executivo, de repente ele entregou o executivo, já não quer mais entregar os as-built, uns falam até que nem trabalham com as-built mais, né? Então a gente tem que contratar outro projetista para fazer os ajustes, para daí entregar o projeto final para o proprietário. Né? Então, acho que o atendimento assim, é uma das principais questões. Assim. Acho que a parte técnica, a gente acaba meio que tendo que suprir algum gap técnico que o projetista tem, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que ser um pouco especialista também nas disciplinas que eles projetam para a gente conseguir, de fato, fazer análise crítica. E, então, a gente consegue ainda direcionar pelo que a empresa almeja, né? E por que, de fato, as normas pedem, assim, né? Mas o atendimento acho que é o principal, assim, você tem um parceiro que está ali para atender o prazo que a obra precisa, ou para atender, às vezes, um encurtamento do cronograma que a empresa exige, né? Então, acho que o atendimento é o principal. Legal. Você tem essa mesma dificuldade, Gigi? Qual é a sua dificuldade? Eu percebo que a gente consegue diferenciar o que seriam os projetos de concepção, que tem um jeito de trabalhar muito diferente dos projetos de engenharia, né? Os projetos técnicos. Então, quando a gente fala de projetos de concepção, muitas vezes, dependendo até do reconhecimento do profissional no mercado, seja no Brasil ou mundial, é mais difícil se adaptar a alguns procedimentos e processos da empresa, da incorporadora, da construtora. Então, essa negociação inicial é muito importante ter as regras claras, né? Então, o escopo de contratação é fundamental para que o relacionamento fique muito claro. E a gente percebe que esse escopo é uma evolução a cada contratação, né? A cada novo projeto você percebeu que alguma ponta ficou solta no último projeto que você precisa ajustar. Então, me parece que são focos um pouco diferentes. Então, quando a gente fala de projetos de concepção, arquitetos, paisagistas, né, profissionais que fazem luminotécnico também, se encaixar nesse processo de criativo em 20 dias, em 30 dias, é muito difícil. Muitas vezes a incorporadora também tem dificuldades de definir o que quer, e esse vai e vem também complica o profissional. E na parte técnica, muitas vezes, se adaptar a esse escopo é muito importante. E me parece que atualmente está cada vez mais
fácil pelo lado técnico, mas ainda a parte de concepção a gente tem que aprimorar. E aí o escopo de projetos, junto com o contrato, né, anexado, é fundamental. Você acha que o grau de dificuldade nessa fase de concepção e depois na fase técnica, né, de complementares, é a mesma dificuldade, assim, na contratação? Me parece que na concepção, é que aí eu vou vincular ao BIM, tá? Certo, mas assim, mas eu preciso vincular porque hoje eu não contrato nada que não seja em BIM, né? Então, me parece que a parte de engenharia entendeu mais como funciona, independente se o resultado ainda não é 100%. E na parte técnica, às vezes, mas eu estou fazendo tipo som 3D. Então, esse alinhamento de qual que é a expectativa do modelo, do projeto, porque eu entendo, né? Quem está fazendo a concepção inicialmente não está apegado a essas questões técnicas inicialmente. Mas, queira ou não, o projeto tem que nascer junto, né? Ou senão ele dá retrabalho, demora mais tempo. Então, é essa questão de... E me parece também que quando a gente já contratou o mesmo profissional algumas vezes, isso também facilita, porque você se conhece, é um relacionamento, né? De muitos anos mesmo, né? Então aí também vai ajustando, né? Depois a gente vai retomar esse assunto do BIM aí. Por isso que é... E para você, Thaís, hoje, qual é a maior dificuldade de contratação? Vocês têm um histórico, assim, que vai na contramão da maioria das construtoras, né? E das empresas, incorporadoras, que justamente por essa dificuldade, vocês acabaram internalizando muita coisa, né? Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. É verdade, Gi. Eu concordo com os dois, eu acho que a nossa dificuldade é bem parecida. Até para a parte dos complementares hoje, por a gente procurar muitos projetistas novos e a gente ter muitos parceiros diferentes, a gente também tem essa dificuldade do escopo, porque eles trabalham com outras empresas. Então, para a empresa lá com o Vitor, ele vai fazer de uma forma, com a empresa sua, ele vai fazer de outra forma, e para a gente de outra forma. Então, eles têm que se adaptar com cada fornecedor, né? Com cada cliente. Então, é um pouco difícil para eles trabalharem, né? Esse ajuste, né? Interno deles com o que nós esperamos, né? Então, hoje a gente internalizou muitas coisas, né? Nós temos muitos projetos que são internos para executivos de obra. Então, o projeto de impermeabilização é feito dentro de casa, projeto de terraplanagem é feito dentro de casa, nós temos projetos de esquadria, projetos de alvenaria, tudo a gente trouxe para dentro, porque a gente tinha muita dificuldade, porque nós temos o nosso jeitinho de construir, né? O nosso padrão de qualidade, e a gente achou mais fácil trazer para dentro de casa isso, então ter uma equipe interna que faz todos esses projetos, do que terceirizar ele. E tem funcionado muito bem. Então, para os projetos, né, arquitetura, estrutura, hidráulica, elétrica, a gente contrata todos de fora. Mas, muitos projetos a gente realmente internalizou e temos lá o nosso padrão, e daí a gente consegue, né, trazer cada vez mais melhoria para eles e ter uma sequência bem lógica ali entre as obras, né, de conhecimento, de... feedbacks, né, que nós vamos recebendo, enfim, então funciona bem. Eu acho que uma coisa bacana nesse processo é que a equipe do projeto executivo, ela vai na obra, né? Então, porque é aquela questão de que você contrata um projetista que nunca pôs o pé na obra. Então, o papel aceita tudo, né? E aí a realidade é diferente. Então, feito em casa, vocês têm essa questão do projetista estar na obra, acompanhando, entendendo as dificuldades. E isso gera uma série de benefícios, né? Então, de projetos mais adequados, que a obra entende que, ok, eu posso confiar nisso, isso aqui está certo para mim, dá para eu executar. A questão até das próprias instruções de trabalho, de você melhorar o método construtivo também, porque tem esse apoio de projetos e aí consegue fazer essa vinculação. Então, eu acho que isso é uma coisa bem bacana. Não, e é uma conversa muito direta lá com o pessoal da obra. Então, muitas vezes, eles recebem o projeto, eles já dão um feedback, olha, a gente estava pensando em fazer dessa forma, a gente já discute, a gente às vezes já altera ali o projeto, né, para mandar para a obra conforme eles estavam imaginando, enfim. Mas tem funcionado muito bem. É legal ter essa relação, inclusive, com a obra, né? Que às vezes muitas empresas não têm, acaba tendo até uma rixa, né? Entre o pessoal às vezes não tem aquela confiabilidade, né? Do projeto, o pessoal de obra em relação ao departamento de projetos, que às vezes, né? Tem alguns históricos anteriores que não auxiliam, assim, né? E acaba criando uma rixa, assim. Às vezes até os engenheiros de obras, né? Não acabam nem questionando e acabam executando da forma que eles acham melhor, né? Assim, perguntar pra gente, que a gente passou 2, 3 anos ali, até mais fazendo os projetos, então a gente sabe o que uma pequena diferença em execução de obra pode afetar, né, em todos os outros projetos que às vezes ele não está com aquilo na cabeça. Né? Com certeza. Mas por outro lado, Thaís, eu imagino que
tem a dificuldade da contratação desses profissionais, né? Porque a gente está falando de profissionais CLT, ou às vezes até pode ser um prestador de serviço, mas é exclusivo. Então, você tem que trazer do mercado um profissional para o teu time. Como é que funciona isso daí? Tanto de você conseguir um profissional pronto no mercado, como de capacitá-lo internamente. Eu acho que para os projetos ali internos, a gente acaba capacitando eles, né? Muitos, eles vêm, a gente contrata pessoas recém, assim, no trabalho normalmente, ou que já trabalharam com projetos como um todo, mas dificilmente a gente acha alguém com a experiência que a gente precisa para o projeto que a gente faz, né? Então, a gente faz a capacitação de todos eles, né? Então, ao decorrer, eles ficam lá bastante tempo fazendo um projeto, por exemplo, de alvenaria, né? Não é um projeto simples. Então, a gente tem um coordenador só para a parte de projetos internos. Então, ele vai lá, ele auxilia, ele tem todas as diretrizes que nós já utilizamos, temos os projetos passados, temos os feedbacks das obras, e tudo isso é uma munição para que o projeto aconteça de acordo, né? Então, a gente acaba capacitando muito as pessoas. Então, elas vêm com algumas experiências de projetos, mas nunca é específico para o que a gente realmente faz lá dentro. E hoje, quanto tempo tem demorado? Lógico que é contínuo, né? O aprendizado é contínuo, a experiência, o aperfeiçoamento. Mas hoje, do profissional que chega para vocês, quanto tempo você acha, você entende que vocês já conseguem dizer assim, puxa, essa pessoa já está ok, assim, já consegue soltar na mão dela ali com confiança. Hoje, a gente não deixa uma pessoa só em um projeto, ela vai passar por todos os projetos executivos, né? Então, eu diria ali 1 ano para ela ter passado por uma grande maioria dos projetos, né? Então, vamos lá, alvenaria, esquadria, enchimento, manta acústica, a gente tem projeto de forro, a gente faz muito projeto, né? Então, no mínimo 1 ano ali para ela ter passado por algumas disciplinas e daí ela vai começar a repetir, né, essas disciplinas depois para as demais obras. Mas é um bom tempinho porque são muitos projetos e uma obra requer bastante tempo, né? Com certeza. Vocês têm projetistas internos ou só terceirizados? Não, sou terceirizado. Vocês lá. Para nós também, 100% terceirizado. E vocês sentem dificuldade, porque o Vitor comentou que a dificuldade, na maioria das vezes, não é técnica, ela é uma dificuldade de comunicação, né, de atendimento. Mas vocês, hoje, quando vocês vão contratar um terceiro, né, um terceirizado, um projetista externo, vocês ainda encontram dificuldade na questão técnica? Me parece que eu sempre falo para uma atitude minha e promovo isso na equipe, é a gente ter ser muito questionador. Então, assim, ó, eu não posso receber uma solução e aceitar ela e ir embora, né? A gente tem que destrinchar essa solução, às vezes ter 2, 3 opções de projeto, de solução técnica inicial, né? E a percepção que eu tenho é que a gente tem que promover isso. Então, vou falar, a solução estrutural é essa. Não, eu quero entender em relação ao planejamento, em relação ao custo, em relação à arquitetura, exatamente, escoramento. Tem tanta coisa envolvida que eu acredito que quando você é uma incorporadora e construtora é mais fácil porque você tem equipe técnica dentro e dá para trocar muita ideia. Quando você é só incorporadora, depende muito da equipe técnica de projetos fazer esses questionamentos, essas provocações. Então, isso em todas as disciplinas. Até porque eu sempre falo que eu quero evitar a criatividade em obra. Então, e a criatividade na obra surge muitas vezes porque você não pensou em várias soluções. Então, é ideal você pensar justamente com visão de planejamento, visão de custo, visão de arquitetura, né, produto, e aí escolher a melhor opção. E isso não sempre vem pronto, por isso que eu acredito que a gente tem que provocar muito nossos parceiros de projetos para chegar nesses resultados mais otimizados. Eu também acho que é a questão do, é meio clichê, né? Aquele olhar do dono, assim, né? Mas acho que só que a gente está na construtora, na incorporadora, que a gente tem aquele olhar, de fato, do que é melhor para a empresa. É isso aí. Né? Às vezes, uma laje plana não é bom para um, não é bom para outro. Uma laje nevoada é muito melhor porque tem uma mão de obra mais facilitada naquela região. Né? Então, acho que depende muito desse olhar que às vezes os projetistas não têm, e às vezes até as gerenciadoras, né? Que também também que a gente contrata, às vezes eles têm um olhar para mais genérico, assim, para todas as construtoras, é difícil ter o olhar da nossa, né? Então, cabe, querendo ou não, no nosso papel, acaba querendo ou não ser esse de provocar esse olhar mais econômico, isso. A solução técnica mais eficiente, o caminho mais curto, né? Então, eu já peguei casos, assim, de projetos já prontos, assim, depois que
que eu entrei na empresa de barramento blindado, por exemplo, né? Que, vamos colocar barramento em tudo porque é melhor. Então, pô, fez uma conta ali para ver se realmente o trecho horizontal e o trecho vertical vale a pena, né? Então, em 2 casos, que já estava o projeto executivo pronto, eu falei, né, o que você acha a gente analisar uma solução de repente, cabo no trecho horizontal, que geralmente acaba sendo até dependendo do comprimento do empreendimento, acaba sendo um pouco mais eficiente e mais econômico. E no fim acabou, né, acontecendo isso, a gente trocou, né, até o projeto aprovado pela Celesc, inclusive, já com o barramento blindado já no trecho horizontal, a gente trocou porque realmente valia muito a pena economicamente, né? Então, né, falta esse olhar assim que eles fazem o que é mais fácil para eles ou porque eles sempre fazem daquela forma. Então, se a gente não faz essa provocação de ter um plano B, uma alternativa, acaba não vindo. Então, querendo ou não, a gente tem que ter esse papel dentro das consultoras incorporadoras, né? Legal. E como é que funciona, então, essa metodologia de análise crítica dentro da empresa de vocês? Então, já que você estava comentando sobre isso, né? Como é que funciona lá? Então, a gente, nos últimos anos, tem trabalhado bastante com diretrizes de projeto, né? Os briefings, né? Cada empresa chama de um nome. Então, atualmente, a gente tem vários documentos, a gente está tentando integrar isso, assim, acho que né, ao longo dos anos a empresa vai criando vários documentos e, às vezes, não tem uma integração, né? Então, até, inclusive, com informações de retroalimentação. A gente tem várias planilhas, assim, né, uma aba por disciplina, por todas as etapas de projeto, né, seja estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal, pré-executivo, executivo, para a gente ter um checklist, né, interno para analisar os projetos que vêm de fora e também ele serve para balizar a elaboração do projeto pelo projetista externo. Então, tem essa dupla função, assim, né, de checklist interno para equalizar o conhecimento entre todos os níveis, né, porque às vezes tem estagiário, tem analista, tem especialista, tem coordenador, então cada um tem um nível de conhecimento, né, então acho que esse documento ele serve para agregar isso. E agora a gente está no momento de integrar todos esses documentos dentro da plataforma, por exemplo, do ConstruFlow, que como a gente já vai ter que colocar as diretrizes da empresa, caso o projeto não atenda o que a gente pediu, então vamos colocar todos lá de uma vez, né, que vai dar mais de 1000 linhas, né. Só a arquitetura já dá mais de 200 linhas de diretrizes de projeto, então a gente vai integrar ali para ter um trabalho só uma vez, né, todo mundo fazendo junto, e depois a gente aproveita aquilo ali para todos os empreendimentos. Então, a gente consegue copiar esses apontamentos, né, que seriam as diretrizes, para outros empreendimentos. Legal. Então, a gente está trabalhando nisso para fazer essa integração. Então, a gente, de forma de otimizar, né, usar a tecnologia para a gente conseguir otimizar o nosso trabalho. Porque, querendo ou não, a gente vai usar a plataforma de qualquer forma. Né? Então, os registros da análise crítica ficam na plataforma? Fica na plataforma, isso. Por enquanto, estão em planilhas ainda. Mas a ideia é que vai tudo para a plataforma, que toda a comunicação, né, e todo o histórico de conversas, né, de definições, ficam exatamente dentro do ambiente virtual, né? Então não fica naquela conversa de WhatsApp, Excel, boca a boca, reuniões, atas, né? Então fica tudo concentrado lá. Não que não tenha essas outras ferramentas, né? Mas elas são suporte, né? Elas são satélites, né? O principal, né? A discussão pode acontecer fora, mas a definição principal, né? Deve acontecer ali dentro do ConstruFlow. E você, Didi, como que você faz? Como que funciona esse processo da análise crítica, né? Dos projetos lá na tua empresa? Nós também, né, muito tempo desenvolvendo checklist para poder, como você falou, nivelar, né, entre todo mundo saber o que olhar, porque muita coisa está na minha cabeça, eu ensino para alguém, mas como deixar isso registrado? Mas para ter rastreabilidade, tudo tem que estar no sistema online. Então, hoje tem Vincolab, tem ConstruFlow, e precisa estar lá, porque também tem alta rotatividade de equipe, né? Então, para que qualquer um que possa entrar e encontrar informação, está registrado lá. Uma das coisas muito legais que tive a chance de trabalhar na implementação é a gente criar regras de análise dentro de alguns softwares. Então, por exemplo, o Solibri permitia que a gente colocasse, por exemplo, critérios de norma ou critérios de certificação e ele mesmo rodar essa análise dentro do modelo. Então, isso é muito legal. É um investimento adicional e tem que ter uma maturidade bem maior, exatamente. Então, é uma recomendação para quem já está surfando isso há muito tempo. Mas é muito legal você ver o resultado. Então, por exemplo, regras de reservatório. Olha, tem que estar sempre a tal distância. Você, né, incluir essas regras dentro do Solibri e ele poder rodar, realmente validar se o projeto está de acordo. Isso é muito legal. Então, eu acredito que, como cada empresa está num nível de maturidade diferente, é difícil dizer, esse é o remédio para você, né? Mas eu acho que é o futuro para muitos, né, que ainda não chegaram lá. Então, isso é bem interessante. Bacana. E lá, Thaís, conta pra gente um pouquinho da experiência da análise crítica. Como é feito, como é registrado? A gente está com um fluxo muito parecido com o que o Vitor acabou de falar, né? Então, nós temos uma planilha de diretrizes
que ela é alimentada por várias frentes, né? Não só nossa, de projetos ali, conhecimentos ou novos itens que nós tivemos, né? Como também assistência técnica para a obra. Então, a gente alimenta tudo isso nessa planilha de diretrizes, e essa planilha, ela é o input para os novos projetos, né? Então, essa planilha, ela é viva, a gente está sempre alimentando, isso é muito bacana, porque a gente tem bastante feedback dos demais e a gente vai colocando lá. E ela vira o start para o próximo projeto. E nós também centralizamos hoje no ConstruFlow, a gente estava utilizando o Bincolab antes, mas agora a gente migrou para o ConstruFlow também. E lá a gente coloca todas as diretrizes. Então a gente já faz isso, Vitor, a gente coloca lá dentro para garantir que, projetista, você talvez não tenha acesso à planilha que a gente mandou, mas está aqui o item que a gente solicitou naquela planilha e garantir que ele atenda aquele item também. Porque a pessoa que a gente fechou o contrato não é a pessoa que está fazendo o projeto, né? E muitas vezes a gente vai lá, a gente conversa com o fornecedor, a gente explica tudo, posta briefing, mostra a diretriz, e daí quem está projetando não tem informação nenhuma sobre isso, né? Então a gente hoje já coloca dentro da plataforma para garantir que quem está ali no projeto, no dia a dia, tem as mesmas informações que a gente vai cobrar, para não chegar, né, desenvolver um monte e depois a gente fala, volta um pouquinho, porque olha, você não viu essas diretrizes nossas, né? Perfeito. Eu acho que realmente a tecnologia é um caminho sem volta, né? E a gente, com as demandas de trabalho, volume de trabalho cada vez maior, que a maioria dos profissionais tem, a tecnologia facilita muito. Então, você conseguir colocar ali no software e ele te dá essa análise sem você ter que manualmente ficar procurando isso, realmente é uma coisa muito boa, é um desejo, né? É o sonho de todo mundo, né? Eu sempre gosto de apontar, né, que eu acho que isso que às vezes falta quando a gente vê no mercado, é que daí as pessoas acham que só isso é a solução, mas ainda assim existe uma análise crítica, né? É a sua massa cerebral ali colocar toda essa informação e imputar para o sistema. Exatamente. Que é aquela velha história, né? O software de cálculo estrutural faz tudo, mas se você colocar a tua entrada errada, obviamente o resultado vai ser errado, né? Então, eu acho muito legal, mas eu acho que as pessoas têm que ter critério. Então, quem vai fazer os inputs tem que ter muito conhecimento para saber o que está fazendo, para que daí isso não gere uma situação ainda pior. Então, eu acho que é muito pertinente o que você falou, né, da questão da maturidade da empresa e do profissional que está ali, porque não adianta você querer dar uma Ferrari, né, para quem não sabe dirigir, né? Então, isso é super importante. Mas, aproveitando que estávamos falando em software, eu queria saber da experiência de vocês. Eu falo da minha experiência de auditora, né? Quando estou no mercado, verificando, eu já vi muitos problemas nesse sentido, mas que cuidados vocês têm quando vocês decidem usar um software, pensando no futuro, no momento em que vocês não mais vão utilizá-lo? Porque nas minhas auditorias, eu já peguei muitas vezes construtoras que trocam muito de software, porque ela começa com dizer, esse aqui é excelente. Aí, um ano depois, aquele já não é excelente mais, porque surgiu um novo, que falaram que é excelente, e aí ela troca novamente. Então, ela fica com vários softwares, projetos, ou cada projeto numa plataforma, ou às vezes o mesmo projeto dividido em duas plataformas. Porém, toda vez que você troca de plataforma, você tem uma perda grande ali se você não tomar alguns cuidados, né? Ou a próprio histórico, então você perde, não está disponível. Muitas vezes eu fui auditar e falo assim, então deixa eu ver os registros do projeto. Então a gente fazia, mas a gente não tem, porque cancelou o contrato, agora a gente não tem acesso. Então eu queria entender de vocês se já aconteceu alguma situação de vocês perderem informações referente à análise de projetos anteriores pela troca de sistema e que cuidados vocês tomam no dia a dia para evitar que isso aconteça, pensando que não é eterno, né? A gente tenta manter, mas que em algum momento essa plataforma pode ser mudada. Já aconteceu algumas vezes, acho que é bem comum isso, inclusive, né? Porque a gente faz um estudo, né? Antes de contratar qualquer plataforma, qualquer software, se ele vai ser adequado ou não à nossa realidade, né? Mas a gente acaba caindo na conversa do vendedor, né? Que promete muita coisa e na prática quando a gente vai utilizar, de fato, não é tudo aquilo e acaba, né, ao longo do tempo, né, 6 meses, um ano, a gente vê que não é a plataforma que de fato é a mais interessante para a gente, né? Então a gente faz aquela análise do que é melhor para a empresa se seguir, né, ou de fato fazer essa troca, né?
Então, acho que é interessante sempre também, antes de fazer uma contratação numa nova plataforma, que a gente também olha, a questão de se tem como baixar os dados da plataforma para ser utilizado como um backup, sei lá, vai que a empresa fale, né? As empresas não é nem brasileira, né? A empresa é europeia, americana, chinesa e tal, então a gente vai fazer, você tem como fazer um download, né, de tempos em tempos para você ter aquela base de dados, né, não vai ser aquela da melhor configuração possível, né, mas se a gente conseguir baixar, né, que o ConstruFlow você que consegue fazer isso, né, a gente, né, a hora que a gente contratou, a gente analisou isso também para ver se realmente ele consegue baixar, a gente vai colocar todas as diretrizes lá. Se a empresa fecha daqui a um mês, toda a nossa documentação que estava em planilha foi para lá, e agora como é que a gente recupera, né? Então, né, acho que é fazer essa análise de se tem como a gente ter um banco de dados, né, fazer um download das informações que estão ali para a gente conseguir se resguardar lá na frente. Você? A questão do backup é importante, né? Então, a gente, na implantação de alguns softwares, a gente acabou fazendo um hands-on, né? Então, de entender com mais gente do que só projetos, entender como que a plataforma funcionaria, né? E aí, e no final, não toda a plataforma faz tudo o que você quer, né? Então, você acaba escolhendo o que fazer e evitar a superposição de usos, né? Porque acontece, essa faz isso, isso e aquilo. A outra também faz duas coisas, então talvez a solução não seja essa. Então, realmente, assim, gente, a gente trabalha com projeto, tem que trabalhar com planejamento, inclusive do software que vai utilizar. Quando as empresas são maiores, tem TI, envolver a TI junto, né? Mas tem muita empresa que não tem TI. E aí, cai também na equipe de projetos fazer toda essa gestão de informação, justamente... Implantação, parametrização. Exatamente. E aí, de novo, o backup é super importante, porque eu já vivi essa experiência, né? De entrar numa empresa em que tinha mudado a plataforma e o histórico todo dos projetos tinha sido perdido, né? Aí, realmente, esse planejamento tem que acontecer com a equipe de projetos ou a equipe técnica, né? Fazer download, fazer cópia, ligar para a empresa do software e pedir um backup, não desligar até ter toda essa informação em mão. Então, realmente é um planejamento. E acho que... E o que você falou é bem importante, porque eu tenho visto que as empresas vão contratando, de fato, plataformas, não somente de projetos, né? Plataformas de gestão, você vai vendo que são 3, 4, 5. Então, precisa ter uma estrutura organizacional que olhe para isso, né? E uma unidade, né? Também integrar todo mundo utilizar, né, preferencialmente a mesma plataforma. Né? Acho que já aconteceu isso também de a gente testar novas plataformas. Está utilizando uma para tudo, de repente começa a não atender adequadamente, vamos testar uma outra. Então acontece que uma obra ou um empreendimento acaba tendo um software de cronograma ou de gestão de projetos, ou um outro software mesmo de modelagem, de checagem de modelo, diferente uma da outra, né? Mas acho que o mais interessante, de fato, é sempre a gente tentar, todo mundo estar trabalhando numa mesma plataforma, mas deixando aberto também para testes de outras plataformas, porque, de fato, né, pode ter outras plataformas melhores do que a gente está utilizando hoje. Né? E aprender a desapegar, inclusive. Porque, às vezes, eu acho que a melhor é tal, mas a maioria está achando que não. Às vezes, argumentar, né, registrar o que é pró e contra, mas às vezes tem que desapegar mesmo. Isso também é difícil, né? Difícil. E vocês, Thaís? Também tem que cuidar para ser uma plataforma fácil e intuitiva, né? Porque ela não pode ser muito burocrática também, porque senão ninguém usa, né? A gente toma bastante cuidado no sentido, que nem agora a gente fez a mudança, né, do Bincolab para o ConstruFlow. Como que isso vai acontecer para que as coisas não se percam? Então, já na utilização do Bincolab, a gente extrai todos os relatórios em PDF já. Caminha, eles têm como acessar online? Tem, mas está aqui um registro. Então, caso a gente venha a não trabalhar mais com o Bincolab, nós estamos com todos os registros dentro do servidor, não só no final. A gente, então, faz isso parcialmente, né? Então, para garantir que essas informações elas não se percam ao longo do tempo, né? Então, toda vez agora para o ConstruFlow, a gente já tomou esse cuidado. Quais são o tipo de backup que viria do Bincolab para a gente poder exportar lá para o ConstruFlow. A conversa foi bem tranquila entre as duas plataformas, usam o BCF, então funcionou bem. Mas a gente continua também, a gente fica sempre com aquele pezinho atrás, né? É uma plataforma, ela é brasileira, né? Já melhora um pouquinho nesse sentido, a gente tem mais contato, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, a gente está sempre exportando relatórios em PDF, garantindo que a gente tenha essa informação registrada. Se a gente quiser parar de usar a plataforma, tá fácil da gente fazer esse desvincular, né?
Aí eu acho perfeito, né? Eu acho que é uma boa prática, realmente, você fazer as exportações periódicas, né? Porque quando você deixa tudo para o final, e se a empresa resolve de última hora, assim, em cima da hora, vamos trocar, aquela coisa meio apressada, sem o planejamento adequado, realmente você pode ter um risco muito maior de perdas, né? Então, se você tiver essa prática de ir mantendo as exportações, aí realmente o teu risco diminui bastante, né? Porque o risco existe. Isso. Toda vez que você troca de software, existe o risco de perda de informação. É inevitável, né? É inerente do processo. Agora, como minimizar isso? Eu acho que isso realmente é uma excelente prática. Eu acho que para as plataformas de gestão são um pouco mais complicadas, né? Então, a gente fala lá de várias... Hoje tem várias plataformas no mercado, né? A gente tem Monday, tem ClickUp, tem Trello, tem 20 plataformas. E cada pessoa, ela se adequa com uma plataforma, né? Então, eu acho que a maior dificuldade são essas plataformas para a gente conseguir passar as informações, porque elas falam que falam a mesma língua, mas elas não falam a mesma língua. Então, você acaba perdendo bastante histórico, dependendo da plataforma que você está usando. Então, ao meu ver, né, eu sou uma pessoa que ama mexer com softwares, então eu vou lá e vou fuxicar aquela plataforma até entender tudo dela para depois a gente implementar dentro do setor, né? Então, eu preciso conhecer ela, usar no dia a dia, ver como é que vai funcionar realmente na usabilidade e daí falar, ok, vamos migrar. E como que nós vamos migrar sem perder? Aí fica a parte difícil nas plataformas de gestão, né? E ainda, voltando, falando um pouquinho sobre análise crítica de projetos, tem alguma situação que a falta ou a falha da análise crítica de projetos gerou uma questão de um custo para a construtora, né, na hora da execução, devido à falha, a uma incompatibilidade, alguma questão que efetivamente foi falta de análise crítica de projetos? Você lembra de algum exemplo, alguma situação? Acho que essa questão que eu comentei agora há pouco do varrimento blindado é um super exemplo, assim, acho que no estudo preliminar, assim, que a gente está fazendo as primeiras, a gente tem menos informações e a gente tem que tomar decisões mais importantes naquele momento, né? Às vezes a falta tanto do projetista e às vezes até da equipe interna da construtora de apenas receber o que está sendo projetado e não ter um senso crítico, né, sobre o que está sendo ofertado, o que está sendo oferecido, né, o que está sendo apresentado no projeto, né? Então, acho que essa questão de barramento blindado é um exemplo muito grande, a questão da falta de compatibilização, quando chega na obra, as furações, né, em obra, que acontece muito quando não há uma compatibilização adequada, né? Então, acho que furações é a maior dor que tem. Você chega na obra e ter que peneirar todas as vigas e laje porque não foi feito, né, um projeto de furação adequado, porque não teve uma compatibilização adequada. Acho que é um dos principais problemas que a gente enfrenta ao longo da execução da obra. E às vezes também questões de protótipo, porque por exemplo, eu tive um exemplo onde o projeto de interiores desenhou um cortineiro em todos os apartamentos são diferentes, etc. Cada tipo um tipo. E a obra foi executando conforme o projeto, mas quando chegou o responsável de olhar se isso estava ok ou não aprovou, né? E isso dá um retrabalho tanto. Estava em projeto, estava validado, esteticamente não estava adequado, e são coisas que às vezes são simples, né? Você criar um apartamento modelo, por exemplo, para validar já alguns elementos, já poupa muito trabalho, porque mesmo você olhando em projeto, olhando o modelo, não é a mesma coisa que você, em alguns casos, ver ao vivo, né? E isso é uma etapa importante dentro do processo de projeto junto com a obra, que deve estar bem também dentro do planejamento e execução de obra, né? Evitar retrabalho. E furações, eu acho que é a dor grande, uma das maiores dores que eu já tive é furações. Então... A gente acabou trazendo furação para dentro de casa. É isso aí. Então, a gente recebe as furações dos projetistas, mas a gente que faz um projeto de furação, porque a gente conseguiu minimizar bastante os erros. Porque vem do projetista, quando a gente vai ver, tá faltando um monte de furo, né? Então, a gente também acabou internalizando ali o projeto de furações. Mas eu falo que o setor de projetos ele é muito ingrato, assim, nesse sentido, né? Porque... passa coisa para a obra, né? Muitas vezes passa um cortineiro, passa uma furação, mas o quanto que não passa, porque a gente está ali já evitando que não chegue na obra, né? Então, a gente evita muita coisa antes de chegar na obra, nas compatibilizações, nas nossas análises. Eu falo que ele é um pouco ingrato, porque ninguém vê isso, né? Mas se passa, daí tem lá o custo adicional na obra. Podia mensurar, né? Isso, né? O quanto que a gente consegue otimizar, né? Desde o projeto inicial até quando ele está concluído, né? E aí eu vou compartilhar que eu tenho essa dor quando a gente fala de qualidade, né? Porque a qualidade, como que você mensura? Porque se a qualidade estiver funcionando,
você não tem o problema, né? Então, como que se faz para mensurar o que você evitou em relação aos problemas, né? Então, realmente, é a história do seguro, né? Então, você está ali para não deixar acontecer. E muitas vezes mensurar isso não é fácil, né? E aí, sabe que, Gi, acho que é importante também pensar no prazo de desenvolvimento desse tipo de análise, né? Porque se a gente pensar que às vezes as incorporadoras, vamos falar de incorporação porque vamos falar de lançamento, propõem prazos muito curtos para desenvolver um projeto, para fazer o lançamento, e muitas vezes deixam toda a parte de compatibilização para depois do lançamento, só que normalmente o mercado trabalha com 6 meses depois do lançamento, para iniciar a obra, né? Uhum. Esse prazo de desenvolvimento de compatibilização também ele se vê muito afetado, né? Porque, né, varia, né, de empresa para empresa, muitas vezes o produto não está nem sequer muito definido, né, na hora do lançamento, e depois o projeto tem que resolver todo o resto, né? Então, isso é uma questão bem importante. Eu vejo que as empresas comparam muito, quanto tempo você demora para desenvolver o projeto? Eu faço em 6 meses, eu faço em 18, eu faço em 20. Nossa, estamos sendo ineficientes. Não sei, porque é o que a Thais trouxe, né? Quanto você está poupando de resolver a obra nesse período que é projeto sem planejamento, né, no final. Atualmente vocês estão trabalhando fazendo o lançamento a partir de qual etapa de projeto concluída? Dentro do processo que eu desenhei, junto com a equipe, a empresa toda, era anteprojeto, a gente tirou esse pré-executivo em algum momento e a gente deixou anteprojeto final, anteprojeto inicial para fazer o lançamento, que seria uma versão de pré-executivo. Né? Isso. Legal. É que aí que é uma questão também, a gente quis trocar nomenclaturas, porque a gente pensou o que precisa para lançar. A gente precisa o quê? Todas as formadas, todo o lançamento horizontal, para que a imagem realmente seja igual que você está desenhando, né? Projetando. Depois você mostra um pé direito duplo, não tem pé direito duplo porque está passando uma promada. Então, essas coisas são as que a gente decidiu acertar até o lançamento, né? E depois tem o restante, e aí se distribuições, etc. Então, eu vejo que se a gente não colocar esses marcos de desenvolvimento, realmente fica muito complexo. É isso. E me conta um pouquinho com relação à norma de desempenho. Qual que é o impacto da norma de desempenho no desenvolvimento dos projetos, né? O que mudou no fluxo, né? O que era antes da norma de desempenho e como é agora? Eu acho que as decisões, como um todo de projeto, elas passaram a ser logo no concepção, né? Por exemplo, da arquitetura, o que antes não acontecia, né? Ela acabava indo talvez para uma obra, para alguma coisa assim, para uma definição de material lá em obra, uma definição um pouco mais tardia. E hoje a gente trabalha com essas inputs desde o começo do desenvolvimento do projeto, né? Então, ele está ali no nosso dia a dia. E a gente que faz a gestão de projetos, a gente tem que ter o conhecimento do todo, né? A gente tem que ser um especialista, que nem o Victor comentou, especialista um pouquinho de cada coisa, né? Então, hoje, por exemplo, você está lá na concepção da arquitetura. O projetista, ele está olhando o todo dele, né? Ele está olhando a concepção dele e está ali focado. E às vezes ele pode não perceber, por exemplo, que a lavanderia na posição que está, talvez não vá passar no lumínico. Então, a gente está ali para... Olha, veja só, essa provavelmente aqui pelo nosso conhecimento histórico, né, a gente sabe que não vai passar no lumínico, já vai ter que mudar a posição dessa lavanderia. Então, a gente trouxe toda a parte da norma para o começo do desenvolvimento, não só de arquitetura, como as demais disciplinas também, né? Legal. E vocês, Ladid? Como que vocês têm essa questão do impacto da norma de desempenho? Como que isso mudou o fluxo de vocês? Olha, quando... 2013, vamos pensar assim, né? 2013 eu lembro que os folders vinham assim, alto desempenho, desempenho superior era. Eu lembro disso no folder, né? Esquadrias com desempenho superior. E eu bastante curiosa pensar assim, o que é desempenho superior? Superior comparado ao quê, né? Então, eu acho que justamente a norma veio a trazer esses números, né? Superior comparado ao quê? Então, você consegue saber em que situação você está. O que você está oferecendo para o cliente, né? Você tem muita noção real do produto que você está colocando no mercado e não é por achismo, né? Porque agora tem parâmetros para você comparar. Então, isso foi uma mudança para mim, assim, né? Da água para vinho. E ainda depois é um ganho de consciência, né? Porque a norma, na verdade, junta muitas normas. E a gente não consegue, exceto a Gisele, saber todas as normas, né? Mas quem me dera! Mas, bem pontuado, bem pontuado. Mas o compilado, né? Você começa a ganhar muita massa muscular, eu falo assim, em relação ao projeto, porque você realmente tem que se inteirar de tudo.
E colocar responsabilidades também, né? Interiores tem que especificar em cima do desempenho, coisa que eu não estava acostumado a fazer. Arquitetura, a mesma coisa. Norma de bombeiro tem que estar no nosso sangue, né? E então, isso é muito importante. Eu acho que isso foi a mudança mesmo, de percepção. Ainda tem gente que não conhece. Então, a dica é realmente, qualquer incorporador novo, tem muito incorporador novo, né, no mercado, levar isso a sério, né? Até porque a norma já mudou no meio do caminho, já adicionou mais coisas. Muito real isso que você falou, Didi, quando eu vou fazer propostas, muitas vezes, de consultoria, porque a porta de entrada é sempre a qualidade, né? E aí, muitas vezes, a construtora ou o incorporador, né? Que normalmente a incorporadora e a construtora vem me procurar para uma consultoria porque ele quer a certificação lá no PBQPH. E aí, uma das perguntas que eu faço é, como é que está o seu processo em relação à parte da norma de desempenho, no desenvolvimento dos projetos? Eles, o que é isso, né? Mesmo. Então, a norma entrou em vigor em 2013, a gente está em 2026, ela já passou por revisão e tem incorporadores e construtores que não conhecem a norma. E eles não têm ideia do tamanho do passivo que eles estão gerando, né, para a empresa deles. Então, é fato. Então, os construtores têm que estar atentos, estar ligados para isso, incorporadores, construtores, porque sim, isso vai gerar um passivo muito grande, né? Então, tem que olhar. A curiosidade, né? Eu conheci a Didi em 2016, né? Quando a gente foi fazer justamente um curso, na verdade era um programa de consultoria, que era justamente para a implantação da norma de desempenho nas construtoras. Por quê? Porque a norma saiu em 2013, de 2013, 2014, 2015, era aquele tititi, e essa norma não vai pegar. Esse negócio não vai dar certo, ninguém vai atender isso. Como é que faz para atender isso? Ninguém sabia, né, Didi? Isso mesmo. E aí, em 2016, foi um projeto bem bacana que o Sinduscom promoveu, trazendo Muito uma legal. consultoria de fora, né, junto com o Senai, lá da Bahia. A consultora vinha aqui, a gente tinha a parte teórica num período, depois ela ia nas construtoras para ver como aplicar isso no dia a dia. Então, de lá para cá, a gente acabou construindo esse conhecimento em desempenho. Foi a partir daí, em 2017, que eu comecei também com os cursos da norma de desempenho, para justamente ajudar as construtoras com relação a isso, né? Isso Então, mesmo. Foi bem uma experiência incrível, porque era a parte teórica, mas quando ela chegou no escritório, a gente começou a mostrar documentos, projetos. Olha, mas vocês observaram isso? Então, era muito prático também, e entender o que a gente precisava melhorar. E nosso relacionamento também com os parceiros, né? Informações que tínhamos que receber deles, aplicadas em projeto. Então, foi uma experiência muito, muito boa. Eu acho que foi valiosíssima essa Foi. experiência, e o que me chamou a atenção naquela época e me chama a atenção até hoje, é que como as construtoras, as empresas e os profissionais não aproveitam as oportunidades. Veja, foi um projeto subsidiado, Isso. foi um negócio super bem feito, bem aplicado. Foi. Sinceramente, na época, as construtoras que participaram hoje se destacam no mercado nesse sentido, e tem gente que nem conhece a norma ainda. E eu falo por mim, porque agora, por exemplo, a gente está com o curso lá da norma de desempenho aberto, né? E aí a gente estava fazendo a divulgação, uma das engenheiras trabalha comigo fazendo, e ela entrou em contato com uma pessoa para fazer a divulgação, uma pessoa da qualidade ainda, ai meu Deus. E aí ela disse assim, não, eu tenho experiência, eu trabalho com qualidade há muitos anos, eu não preciso disso. Só que aí, quando ela fez algum comentário, né, uma pergunta, ela, assim, nem sabe o que é norma, nem sabe o que se aplica. Então, assim, você realmente... Me choca o fato das empresas não se preocuparem com isso. E não só as empresas, os profissionais também, né? Porque, veja, é responsabilidade do projetista, está escrito na norma, é responsabilidade dele especificar de acordo com o desempenho. Se ele nem sabe disso, como é o CREA, o CAL dele que está ali, né, registrado. Então, isso realmente chama bastante atenção. E para vocês, Vitor, o que mudou nessa questão da norma de desempenho aí? Acho que ao longo da carreira, assim, eu percebi que acho que a gente tem que antecipar muitas coisas com a norma de desempenho. Tem coisas que a gente não se preocupava antes, a gente tem que se preocupar cada vez mais cedo, porque senão fica cada vez mais complicado, mais caro para a gente fazer qualquer alteração, né? Então, principalmente a parte de lumínico, né? Se você não atende isso já no meio de estudo preliminar, a hora que o projeto está na executiva, já não tem mais o que fazer, né? Você já está com o projeto aprovado, você já está com todos os vãos, né, da esquadrilha já determinado, já está lançado, né? Então, a gente tem que, né, a questão de acústica, de térmica, né, cada vez mais cedo a gente tem que se preocupar com ela para conseguir atender, né, a todos os requisitos da norma, né? Então, até, inclusive, a caracterização do ruído do entorno, né, que tem que vir antes, inclusive, do projeto no estudo preliminar, inclusive, ali para balizar também
né, qual classe de ruído que o empreendimento vai atendendo. Então, acho que a norma, ela obriga, né, e incentiva a gente a antecipar decisões que são, de fato, o momento correto de ser, né, pensado naquilo, né? Acho que isso foi a grande mudança, assim, da norma. É interessante. Hoje eu estava conversando com uma empresa, né? Uma pessoa, e ela veio assim dizer, se eu for fazer um ensaio no final, posso não fazer a simulação? Falei, bem, vamos lá. Pensando na acústica, poder até pode, porque a norma de desempenho pede o ensaio, não a simulação. Mas e o risco? Você vai esperar, assim, vamos ver, se eu der sorte, no final passa. Então, eu sempre falo para os meus clientes que o melhor investimento que ele pode fazer é na simulação. Porque a partir da simulação, se todo o processo seguir certinho, vai passar no final. Se não, é uma loteria, né? Então, assim, por que você vai esperar ver se deu certo no fim? Então, realmente, você antecipa, você diminui o teu risco, né? E com certeza é um investimento que se paga facilmente. É a definição de uma esquadria corretamente e já pagou com folga aquela simulação, né? E as simulações são muito baratas, né? Se for ver, né? O custo de projeto, de simulação é muito barato pela vantagem que você vai ter lá na frente, né? Então, você vai gastar, sei lá, 20, 30, 50 mil para fazer todas as simulações, né, em etapa de projeto, né, o que é esse custo, né, perante milhões que você vai gastar na execução da obra, né? Então, acho que essa mudança de cultura, né, de entender o que é investimento e o que é gasto de fato, né, e fazer isso na etapa correta, né? Fazer isso lá na obra, acho que até vale para você ter a consciência de que está passando ou não está, pelo menos você já tem consciência do risco, né? Você não está pelo menos tanto no escuro, mas você de fato não aproveita, né, se tivesse feito no momento certo, né? E não só a simulação, né? Então, um protótipo, por exemplo, o guarda-corpo. A gente faz o protótipo logo no começo, né? Antes, às vezes, do lançamento, a gente já tem o protótipo do guarda-corpo para garantir que aquele guarda-corpo vai funcionar, vai ser daquela forma. E a gente faz isso, às vezes, em outra obra, mas com as mesmas condições. E a gente garante que, chegando na obra, vai atender e vai estar tudo correto conforme necessário, né? Isso mesmo. Mas assim, a gente sabe a importância da norma de desempenho. Eu sou uma defensora, né? Sempre fui. E vocês, né, que estão aqui, eu conheço já há bastante tempo, sei que também dão esse valor à norma e tem essa preocupação, mas a gente sabe que não são só alegrias, né? A gente tem muitas dificuldades nesse processo de atendimento à norma, né? Hoje, o que você sente, Didi, por exemplo, nessa questão da dificuldade da implantação da norma de desempenho nos projetos? Resistência, conhecimento por parte da empresa, da incorporadora, da construtora, custo, qualificação de projetistas e fornecedores. O que você sente que é a maior dificuldade? Eu, na verdade, acredito que tem gente que ainda não teve contato, que é o que você falou, não conhece mesmo, não sabe sua responsabilidade em cima do que está oferecendo no mercado. Então, a construtora, às vezes, quando tem essa divisão de incorporadora com construtora, a construtora acha que é responsável do incorporador, a construtora vai resolver. E, na verdade, os dois são corresponsáveis, né, quando não é a mesma empresa. Então, isso me parece que ainda é desconhecido. É muito louco pensar isso, porque já se passaram muitos anos, mas ainda é desconhecido. E é desconhecido não somente para quem incorpora, constrói, mas também para alguns projetistas. Então, de novo, né, tem projetistas que ainda especificam por estética e não desempenho. Então, aí cabe a nós, todo dia você está dando uma aula de, olha, porque que é importante. Tem planilhas que são complexas, eu acho que tem alguns documentos que a gente trabalha, né, perfil de desempenho, de edificação, que não são ainda, para quem não conhece nada, você precisa fazer uma tradução, né? Mas ao mesmo tempo é o projetista que tem que saber exatamente o que está escrito lá, né? Então acho que é isso, sabe? É o desconhecimento ainda depois de tantos anos e essa questão de a gente ter a responsabilidade de ficar traduzindo o documento para projetista, porque você tem que dar um jeito de que realmente ele entregue o que você precisa. Acho que é uma conjunção ali de pessoas, né? E para você, Thaís? Eu concordo com a Didi. Eu acho que a falta de cultura ainda do conhecimento, a gente trabalha mais com os projetistas ali, né? Muitos não têm ideia do que eles precisam atender ou não, e aí isso fica mais para o final, ou a gente tem que ficar trazendo o tempo inteiro. Então, toda correção é um olhar por inteiro daquele projeto dele,
por todas as normativas, inclusive da de desempenho, para garantir que esteja atendendo, que ele saiba que precisa atender. No nosso contrato vai falando assim, ó, você precisa atender a norma de desempenho, bem explícita, assim, mas a gente sabe que muitos ainda não têm esse conhecimento, então a gente acaba tendo que ficar renovando isso todas as vezes, né? E para você, Vitor, qual a maior dificuldade para que os projetos atendam a norma de desempenho? Acho que começa até dentro da empresa, assim, sabe, do alto escalão, assim, da empresa, né, os donos da empresa entenderem da norma, né, saberem do que da importância dela, de quais os riscos que ela corre de não atender. Né? Daí acho que isso desce depois para os contratos. Né? Então, se a empresa tem uma cultura de que, de fato, quer entregar não só com qualidade, mas com desempenho, né? Que é diferente. Né? Você vai entregar uma coisa muito bem feita, mas ela não atende o desempenho, né, dos requisitos esperados. Né? Então, né, só entregar o alto padrão, só entregar o altíssimo luxo, não quer dizer que você está atendendo o desempenho. Né? Então, acho que essa mudança, né, vindo da alta direção da empresa, acho que é um dos mais importantes, porque é aquilo que vai definir os rumos da empresa em todos os ramos, né? Inclusive na contratação, na execução da obra, né, e tudo mais. E depois a questão dos projetistas mesmo, realmente não está no dia a dia deles de atender a norma de desempenho. Às vezes está só uma notinha lá, atende a norma a NBR 15575, né? Uma notinha de rodapé e pronto, eu estou atendendo. Mas não é só isso, né? A gente sabe que não é só isso, né? Pô, tem toda a questão da vida útil do projeto, as fixações, manutenção, né, que precisa ter ao longo da vida, né? E várias outras informações que não vêm no projeto. Às vezes vêm no memorial descritivo quando eles entregam o memorial descritivo, né? Inclusive. Perfeito. Você sabe que eu conto a mesma história sempre, mas aqui eu não posso deixar de contar. Eu falo com o pessoal, né? Falei, ó, se nós estamos em 4 pessoas. Se agora nós fizermos um teste, cada um de nós vai ligar para 5 projetistas e vai perguntar, olha, eu preciso desenvolver um projeto, mas eu preciso de alguém que atenda a norma de desempenho. Vocês atendem? 100% vai responder, atendemos. E aí eu conto um caso real que aconteceu. Eu e a Ana fomos para Maringá para ministrar um curso de norma de desempenho. Isso lá em, sei lá, não lembro quando foi, 2018, 2019. E aí eu achei engraçado porque teve um arquiteto inscrito que era de Marília. O que será que ele veio fazer aqui, né? E aí, no dia lá do curso, abertura, todo mundo está se apresentando, e assim, curiosidade, como é que você, né, veio para aqui, descobriu o curso? Eu falei, não, Gisele, o que aconteceu foi o seguinte, é que, coincidentemente, chegou um e-mail seu para o dono da empresa. Bem no dia que um cliente ligou e falou assim, fulano, eu estou contratando um projeto e eu preciso que atenda a norma de desempenho. Você atende? E ele respondeu que sim, mas ele não sabia do que se tratava a norma. Então, coincidentemente, o teu e-mail chegou nesse dia e ele falou, fulaninho, vá lá para ver o que é isso. Então, é um caso real, aconteceu com testemunhas, né? E é muito isso que acontece, né? Atendo. Tem um outro caso que aconteceu também, de uma empresa que me contratou para participar de uma reunião com um projetista lá no começo, que assim, eu quero saber se esse projetista atende, desempenha ou não atende, porque ele falou que atende. E aí eu fui assim, como diz, quem sou eu na fila do pão, né? Fui participar da reunião, a minha missão era entender se ele sabia ou não e fazer meia dúzia de perguntas. Não precisou meia dúzia, né? 3 perguntinhas foi o suficiente para saber que ele não entendia, não sabia do que a gente estava falando. Então, falar que atende, todo mundo fala. Assinar um documento dizendo que atende, todo mundo assina. Agora, fazer de verdade, são poucos, né? Então, eu acho que isso é uma dificuldade. E eu ainda acho que a dificuldade está na qualificação, no sentido que, eu não vou perder 3 dias de trabalho para me qualificar. Eu não vou investir para fazer um curso, porque eu já sei. E isso é um diferencial, né, da Equilíbrio, né, sempre falo, que ela sempre qualifica. Então, ela tem uma equipe interna, 100% faz curso. Não só da equipe de projetos, equipe de obra, engenheiro, estagiário, assistência técnica, compras. Agora mesmo, nessa turma de abril, vão 8 da Equilíbrio para participar. O Vitor já fez também. Então, assim, na época, e aí... todo mundo é qualificado e é um investimento, então não tem, eu acho que tem que mudar um pouco essa visão, tanto por lado da construtora, de que ela precisa de profissionais qualificados, porque, e o gestor de projetos, você terceiriza tudo, mas o gestor de projetos não sabe o que tem que cobrar, o que tem que analisar, né?
Então, esse investimento em qualificação ele é extremamente importante. Até porque a norma de desempenho é uma norma bem transversal, assim, né? Ela atravessa diversos departamentos da empresa, né? Não só a área de projetos, né? Execução de obra, mas, né, como comentou, né? A área de qualidade, suprimentos, orçamento, planejamento, assistência técnica, então todo o ciclo de vida do projeto, né? Todos os departamentos que passam por por esse ciclo, né? São envolvidos por várias questões da norma, né? E a gente aprende muita coisa na faculdade, né? Disciplinas bem isoladas, mas, por exemplo, você não sai sabendo norma de desempenho da faculdade. Então, você vai ter o primeiro contato no mercado de trabalho mesmo. Então, é muito importante você procurar esse conhecimento, né? Hoje tem muito conhecimento gratuito na internet. Perfeito. Né? Tem muito documento, muito livro, muitas coisas que a gente pode se embasar, né? É isso aí. E aí tem uma questão que ela é crítica e com certeza vocês três têm esse problema, que são as personalizações. Eu acho que as personalizações são um calcanhar de Aquiles em qualquer construtora ou incorporadora que permite que sejam feitas personalizações, mas em especial quando a gente fala de desempenho, porque você pensa todo um projeto para atendimento a desempenho, e aí quando você trabalha com empreendimentos de alto padrão, o cliente ele quer comprar e fazer as alterações como ele quer, mas esse ele quer é muito na estética, não é esse pensamento do desempenho. E muitas vezes, se você for fazer o procedimento correto, você tem que dizer um não para esse cliente, né? Não pode permitir. Como é que vocês fazem isso no dia a dia? Conta pra mim, Didi. Isso é um desafio mesmo, porque ninguém gosta de ouvir não, né? Então, e essa questão do relacionamento, né? Às vezes um cliente já comprou vários empreendimentos, né? Vários apartamentos, então a visão no final a mudança só é possível se cumprir desempenho. Então, por exemplo, se a gente fala de acabamentos, normalmente nos empreendimentos que eu tenho trabalhado também tem certificação. Então, a linha de opções de acabamento tem que cumprir tanto com a norma de desempenho quanto com certificação. Então, isso é uma questão padrão. Então, quando a gente fala de acabamento, eu vou falar especificamente, é o que está sendo oferecido pela construtora. Se fugir disso, já não é por conta da construtora mais, porque aí a gente não aceitava, por exemplo, o material do cliente para instalar, né? Porque o risco de manutenção, de guardar esse material, de você resguardar, de ter material para assistência técnica depois. Então, tem algumas regras que a gente cria dentro desse processo de personalização para não fugir do que já foi, né, pensado anteriormente. Quando a gente fala de plantas abertas, por exemplo, tirei uma parede, etc., é justamente passar por uma nova análise, né? E envolver, inclusive, os projetistas que estão no projeto desde o começo. Então, a gente não chama outro projetista para fazer aqui uma coisa específica. Isso também está no contrato do projetista, que ele se mantém até para o atendimento e personalização também. Novos cálculos térmicos, entender se o lumínico ainda funciona. Tudo isso tem que ser mapeado. E se, por último, o cliente não aceitar o que a gente está falando, muitas vezes é um termo de não responsabilidade mesmo. Então, ele está ciente de que ele está recebendo algo que está divergente do que a gente entende como certo e é uma responsabilidade dele. E você, Thaís? Nós temos um setor de personalização lá dentro da empresa, né? E toda e qualquer personalização, ela passa pelo setor técnico, né? Então, antes mesmo de chegar no cliente, que nem a Didi comentou, a gente vai olhar tecnicamente e entender se aquilo funciona ou não. E como a maioria dos nossos empreendimentos é personalização fechada, então, na escolha dos materiais, a gente já tem todo esse cuidado para que as escolhas dos pisos que vão ser usados para personalização estejam já atendendo a questão do desempenho. Então, a gente sempre vai verificar. Caso tenha algum revestimento que eles queiram muito ofertar, a gente vai fazer um ensaio com aquele revestimento, né? Para entender se vai passar ou não. Então, a gente também tem todo esse cuidado para garantir, porque já que a gente vai entregar, a gente tem que entregar ele funcionando, né? E para você? Eu já passei por algumas experiências diferentes, assim, acho que realmente é um desafio, assim, porque quando a personalização chega, todos os projetos já estão finalizados, né, já estão no executivo. Então, como fazer o que seria o ideal? Seria fazer uma simulação nova por cada personalização que entra, né, realmente acaba sendo complicado, né? Quando está no altíssimo padrão, quando não é aqueles kits fechados de personalização, fica muito mais difícil, porque cada cliente
vai ter um layout específico, uma demanda específica, um acabamento específico e acaba tendo um volume alto, né, de 50%, 70% de unidades personalizadas, né? Então, é um desafio grande, assim, a gente tenta fazer análise de acabamentos, fazer uma consulta com o projetista de acústica, né? Então, a gente faz a simulação de acústica, daí, quando tem um projeto de acústica também, quando tem uma mudança de layout, a gente também pede uma consultoria, né, uma consulta para esse projetista para ver se realmente está dentro da análise, assim. Mas acho que talvez também seria interessante talvez criar um checklist, né, umas diretrizes de análise de projeto de personalização com foco, né, em desempenho, né? Acho que talvez seja uma solução interessante, assim, para não deixar passar nada, assim. Acho que refazer todas as simulações por apartamento, acho que acaba ficando inviável, né? Até queria entender contigo, Gi, se realmente esse seria o caminho ideal, o perfeito, se isso acontece de fato. A gente tem uma diferença do ideal, do perfeito e do viável, né? Exatamente. Veja, o correto seria realmente você simular, não vai precisar simular todos necessariamente, os que têm envolvimento, normalmente o de cima, de baixo, os do lado, né? Mas sim, a partir do momento que você tira uma parede, você alterou toda a configuração, né? Então você teria que fazer. Agora, vou personalizar todos. É difícil, inviável. Então, eu entendo que você tem que entender qual é o crítico. Então, é pior você pôr uma parede ou você tirar uma parede na hora que você simula. Então, você já vai entendendo que se você colocar uma parede melhora, então, ok. Agora, se você entender que tirar uma parede vai piorar a situação, ou vai incluir a parede e vai piorar a situação, opa, então esse é o caso que de repente eu não vou deixar, ou vou ter que simular. Então eu acho que tem que criar algumas análises. Mínimo, você faz uma modificação que vai, a alteração com certeza vai ter um risco muito maior, né? Se está no superior em todos os cômodos, você retira, você tem um risco menor, né? Você ainda não está no superior, mas pelo menos não está, né, abaixo do mínimo. Porque hoje o que acontece é que as construtoras, a maioria não é corajosa o suficiente para divulgar que atende desempenho superior. Então, mesmo as que fazem alto padrão, elas não divulgam que ela atende desempenho superior. Elas colocam um contrato que ela atende desempenho mínimo. Elas buscam o atendimento do superior, mas elas não vendem o superior. Então, se você busca o atendimento do superior, mas você vendeu o mínimo e aí você faz uma alteração que não atende o superior, não é um problema. Você vai estar atendendo o mínimo. Exatamente. Agora, se você prometeu o superior, aí você vai ter que tomar todos os cuidados. E aí tem a ver com o padrão do empreendimento. Se você está vendendo uma obra, um apartamento popular, não existe verba para isso. Agora, se você está vendendo um altíssimo padrão, o que custa uma simulação naquele preço? 18 milhões de apartamento. Vai lá e simula de novo, né? Você entra no processo da personalização, né? Então tem que vir um projeto, fazer análise crítica da parte das disciplinas técnicas e depois também mandar para a simulação. Então o tempo de a gente tem para fazer o projeto, para a gente corrigir, para mandar de volta, acaba aumentando muito esse ciclo. Personalização é um gargalo mesmo. É gargalo. Você está dando a obra e você está... Por isso tem que ter limites de datas também. Extensão de prazo, tem muito, né? E agora eu quero puxar a sardinha para o meu lado. Pergunta importante. A gestão da qualidade ajuda ou atrapalha na gestão de projetos? Olha o que vocês vão responder, hein? Sim, ajuda. Não, brincadeiras à parte, mas eu já posso levar uma não conformidade escrita de casa na próxima auditoria que eu for ajudar vocês. Não, mas assim, lógico, do ponto de vista de vocês, né? Então a gente sabe que hoje muitas construtoras têm um sistema de gestão da qualidade implementado. Eu também entendo o lado da dor, no sentido de que, poxa, eu tenho que registrar, é corrido e tal. E a gente sabe que tudo na vida tem os dois lados, o lado bom e o lado ruim. Mas hoje, quando vocês olham para a gestão de projetos integrada com a gestão da qualidade, mais ajuda ou mais atrapalha? Eu acho que é essencial, né, Gi? Mas assim, muita burocracia também não é bom. Então a gente tem que tomar esse cuidado de fazer um equilíbrio ali entre a qualidade e planilhas que a pessoa preenche só por preencher. Isso não pode existir. Precisam ser planilhas ou controles que sejam preenchidos por um motivo, né? Aplicáveis, que realmente vão fazer diferença ali no seu dia a dia, dentro do setor, dentro da qualidade. Então, eu acho essencial ter a política de qualidade dentro da empresa, com certeza. Você padroniza as coisas, você garante que todos estão na mesma linha, né? Enfim, que você tem registros,
Mas a gente também tem que tomar cuidado aí com a burocracia para a gente garantir que sejam feitas de verdade. Porque se for muito burocrático, aí começam as falhas, né? Daí você começa a ver que não está sendo preenchido, que não está sendo feito, ou que você está perdendo ali as informações. E para você, Didi? Ai, não vou puxar teu saco, mas assim, o meu entendimento é que no final é muito importante essa conexão. Eu estou tentando até lembrar o que me parece burocrático, né? Mas, primeiro, ter um setor de qualidade para auditar é uma coisa, mas eu entendo que a qualidade tem que estar nos setores, né? Então, tem que estar nos suprimentos, tem que estar na obra, tem que estar em projetos, porque só assim que isso sobrevive, né? Então, o entendimento primeiro é o porquê que você está fazendo esse documento. Porque daí não se torna burocrático quando você sabe o motivo dele. Vou te dar um exemplo. A gente tem, dentro do sistema de qualidade, tem essa questão de alterações, né? Da gestão dessas alterações, né? Dentro do processo ali, projeto, etc. E é engraçado, porque em 2013, lá, na consultora incorporadora que eu trabalhava, a primeira coisa que eu trouxe documento de alteração de escopo, né? Tipo, alguém pediu alguma coisa, todo mundo achou burocrático. Ah, não, que vou ficar preenchendo isso, ai, que saco e tal. Então, quem preenchia era eu para coisas que eu tinha que mudar. De alguma forma, eu tinha mudado algum produto, algo que estava no folder, às vezes tive que fazer adequação, então eu registrava minhas próprias mudanças. Com o tempo, todo mundo percebeu que era bom. Mas assim, as pessoas às vezes têm que viver pela dor, aprender pela dor, né? Então a obra percebia que o produto ficava mudando muita coisa. Ah, não, agora eu quero o documento que ele está alterando. Produto via que a obra ficava mudando sem autorização. Ah, eu quero o documento que... No final faz muito sentido ter a gestão de alterações. Mas as pessoas, no final, todos nós aprendemos com a experiência também, né? E não só porque é um documento. Então, me parece que é isso, sabe? Tem que estar dentro do DNA de cada setor. E aí não fica... Lógico, tem documentos PCT, perfis de controle tecnológico, são complexos, né? E aí precisa realmente um acompanhamento muito próximo da qualidade, né? Mas, em geral, eu entendo que é isso. E ele passa a ter sentido quando você realmente utiliza da Exatamente. maneira correta. Você elaborou o PDE, o PCT na hora certa, onde você pode fazer o bom uso dele e ele vai te trazer retorno. Agora, se você for fazer depois só que a obra estiver pronta, só para cumprir, aí realmente não faz sentido. É burocrático, é chato e não faz sentido. Não faz sentido. Isso aí. E para você, Vitor, o sistema de gestão da qualidade mais ajuda ou atrapalha? Confesso que no começo, acho que a gente sempre tem uma resistência no começo da carreira, assim, né? Tipo, que parece mais para cumprir a auditoria do que uma coisa mais burocrática do que é aplicada de fato, né? Então, depois que eu entendi que de fato são políticas que ajudam a gente a padronizar, né? Ações, né? Dentro da empresa e também para antecipar riscos e problemas que a gente vai ver lá na frente, né? Então, essa padronização, né, ajuda a gente a otimizar mais os nossos processos internos da consultoria, a questão, né, do mapeamento de processos de risco, né, saber as entradas, né, e as saídas de cada processo que tem, a gente vai tendo mais clareza sobre o que a gente faz, né, em cada setor que a gente passa, né? Então, acho que a gente demora um pouco para ter essa mudança, né, de mentalidade, assim, mas acho que ajuda muito no nosso dia a dia, assim, com certeza. Ter um cronograma, ter um procedimento de como que vai funcionar ali no setor, uma análise crítica, é muito importante mesmo. Principalmente quando entra uma pessoa nova, né? Então, tem que estar ali no dia a dia e tem que ser fluida, né? Isso aí. Bacana. Gente, a gente está indo para a reta final, né? Não sei se vocês perceberam, mas o tempo voou, né? Mas eu não posso finalizar antes de fazer uma perguntinha para vocês. Eu tinha uma lista de coisas que eu queria perguntar para vocês ainda, mas o nosso tempo está acabando. Mas a última perguntinha que eu não posso deixar de fazer. Como é que vocês documentam as lições aprendidas? Hoje nós, como eu falei, né, anteriormente, nós temos uma planilha que a gente traz todas essas lições aprendidas, tanto de obra, projetos, assistência técnica, e isso vira os nossos inputs dos nossos próximos empreendimentos. E é uma planilha Excel, né? Que está lá no servidor, todo mundo tem acesso, mas quem mais controla realmente é o setor de projetos. Então, vem as lições aprendidas dos demais setores, a gente dá os inputs, a gente explica o porquê, a gente coloca a data, porque não adianta só ter lá uma diretriz que ninguém sabe o porquê que aquilo existe ali, né? Então, a gente coloca tudo, o que aconteceu, em qual empreendimento, para a gente poder ter um histórico do porquê que aquilo é importante para a gente, né?
E isso é passado como uma diretriz de projeto. Mas quando você fala está disponível para o setor de projetos, não necessariamente para todos. Está no servidor. Obra tem acesso, suprimentos têm acesso. Mas imagino que eles não acessem. Mas hoje a gente tem um contato muito próximo com a obra. Eu fico feliz disso, porque é difícil para o setor de projetos, né? A obra dá tanto input para nós, de retornos, né? De, olha, seria melhor fazer dessa forma. A gente fez aqui desse jeito, mas no próximo empreendimento talvez a gente podia fazer dessa forma. Então a gente tem um contato muito próximo com o pessoal ali da obra, então a gente tem muito retorno deles. Então, por mais que eles não tenham acesso à planilha em si, esses retornos que eles dão, a gente sempre discute muito, a gente traz para as reuniões de engenharia, até, ok, então vamos daqui em diante fazer dessa forma? Vamos, e a gente coloca isso na prática. Didi, como vocês fazem? Na verdade, assim, tanto você quanto o Vitor falaram da questão do software, que principalmente agora vocês vão usar, estão usando e tal, que você coloca muita coisa ali, mas a disseminação, né? Então, como registrar a lição aprendida e como disseminar para a empresa? Nós também, né, trabalhamos com uma planilha Excel, onde projetos que vai para a obra vai absorvendo. Em algum momento também a obra preenchia, mas acho que o que mais dava certo era trazer nos fóruns de engenharia. Então, reunir toda a engenharia, né? Engenharia era suprimentos, sobra, projetos, planejamento, convidar produto, por exemplo, que mesmo não sendo parte de uma equipe, né, de uma diretoria de engenharia, tá, uma outra diretoria, mas fazer parte desse momento onde compartilham os problemas que aconteceram e também coisas boas, né? Porque isso nós aprendemos também são soluções boas dentro do processo. E fazem toda a diferença. Então, além de estar num documento, esse é momento de compartilhamento. E isso faz muita diferença também à gestão, né? A gestão ter esses momentos de abertura, não é só fazer, é momento de parar, todo mundo se reunir, conferir, olhar, isso é bem importante. E para você, Vitor? A gente já viveu também essas duas experiências, assim, de juntar todo mundo de tempos em tempos, a cada 6 meses, por exemplo, juntar toda a equipe, né, de engenharia, pós-obra, orçamento, planejamento, produto, às vezes até o comercial, para estar todo mundo compartilhando ideias, assim, acho que é algo que funciona bem também, interessante, está todo mundo ali focado nisso. Atualmente a gente tem também algumas planilhas, canais no Teams, WhatsApp, para agregar essas informações. Mas acho que ainda elas estão muito espalhadas, né? A ideia que a gente fazer ao longo desse ano é tentar integrar todas essas informações. Se não me engano, acho que são 6 lugares, são 6 fontes que a gente tem de informação de retroalimentação, que tem que ser integradas num único local, né? Acho que para facilitar a agregação, né, das informações, e também tem que passar por uma validação da diretoria, entender o que de fato se aquilo é padrão ou se aquilo de fato é só uma lição aprendida muito pontual daquela obra, daquele empreendimento, né? Então acho que o grande desafio é saber como dar efetividade para isso também, né? Então como coletar essas informações, integrar essas informações e depois espalhar isso para os outros, né? Acho que esse é o desafio do ano. Gente, passou muito rápido o tempo. Foi um prazer ter vocês aqui, né? Pessoas com experiência, pessoas que eu já tive a oportunidade de encontrar em vários momentos aí da minha trajetória profissional também. Eu sei que vocês, nossa, teriam muito mais coisas para trazer também. Eu tinha uma listinha, mais coisas para perguntar para vocês, mas o nosso tempo está acabando, né? Então, eu queria agradecer muito a participação de vocês, a disponibilidade de vocês virem até aqui para a gente bater esse papo. Fiquei realmente muito feliz, muito grata pela participação de vocês e muito feliz. E agora eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para quem está nos assistindo aqui, nos ouvindo, né? O que vocês gostariam de deixar como mensagem final? E também divulgar os canais, né, para encontrar vocês, né? Como vocês se sentirem mais confortáveis e quiserem divulgar para o pessoal. Vamos, eu sempre comecei com as meninas, né? Vamos começar dessa vez com o Vitor. Primeiramente, agradeço aí a participação, para estar com todo mundo, tanta gente gabaritada, aí uma honra também estar participando desse podcast junto com a Gisele, acho que é uma profissional que admiro muito, que a gente, né, muitos anos aí trabalhando junto e convivendo junto. E a mensagem, né, relacionada ao assunto, assim, acho que a gente falou um pouco relacionado a pessoas, assim, acho que a gente tem que ter muito esse olhar para as pessoas que estão junto com a gente, tanto interna na equipe quanto os projetistas externos. Então, acho que a gente tem que ter uma boa gestão não só dos projetos, mas das pessoas que estão participando nesse projeto, né? Que é uma área desafiadora, que tem muitos interessados, né, muitos envolvidos ao mesmo tempo no mesmo projeto, e fazer com que isso, né, funcione de uma forma mais orgânica é o desafio, e ao mesmo tempo é fascinante também, né? Essa dinâmica que eu acho que é muito legal.
Valeu, Vitor. Muito obrigada. Gi, agradecer, né, esse convite. E me parece que esse momento, assim, é muito bom compartilhar experiências, né? Muito bom. E talvez mensagem realmente quem está... Você comentou, né, Thaís, sobre as pessoas saem da faculdade e não sabem, sobre desempenho, por exemplo. Eu acredito que, de fato, a gente tem que ser muito curioso, né? A gente tem que procurar, pesquisar, entender. Mas isso não só para estudantes, né? Mas para quem, né, gerencia grandes empresas, né? Empresas que estão em andamento, também essa curiosidade é importante. Eu escuto muito das pessoas que trabalham em algum momento comigo, mas lá, quando a gente trabalha junto, era tudo tão formatado. Isso é construção e não é de um dia para o outro. É muito trabalho. Então, realmente, isso que a gente está conversando hoje é uma experiência, uma jornada longa, mas é frutífera porque quando você tem tudo organizado, tudo gerenciável, né? Eu não acredito que as pessoas sejam insubstituíveis, né? Então, a gente permite o crescimento, né, dos profissionais, ter um escritório de projetos muito organizado. E acho que o teu trabalho faz parte disso também, né? Incentiva isso. Então, quero agradecer esse convite. Obrigada. Sua mensagem final, Thaís. Muito obrigada, Gi, pela participação. Adorei participar. Junto com todo mundo, a troca de experiências é muito boa mesmo. Eu acho que, falando um pouco de processos, né? O processo, ele não tem um processo certo. E eu acho que o processo, ele está sempre mudando conforme as necessidades de cada empresa e cada momento, né? Então, é importante a gente estar sempre conhecendo novas coisas, estudando, aprimorando os nossos conhecimentos, fazendo uma melhoria contínua ali no nosso setor, né? Porque não tem um certo. E ele vai estar sempre se adaptando. Legal. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço vocês que estão nos acompanhando aqui no podcast. Convido vocês aí a acompanhar todos os vídeos aqui no canal do YouTube, ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e nos acompanhar, porque mês que vem o 6º episódio. Até o próximo!